Gente, com o início do nosso novo ano, né, 2025, começou também a temporada de assembleias ordinárias aí nos condomínios em todo o nosso país. Essas reuniões, que geralmente ocorrem entre janeiro e abril, são fundamentais para poder definir as diretrizes orçamentárias aí dos condomínios para o nosso ano, bem como para a apresentação das contas da gestão referente ao exercício anterior. Eu vou conversar agora com o doutor advogado Luiz Fernando Maldonado para a gente saber mais detalhes aí sobre esse assunto. Doutor Luiz, que prazer em recebê-lo, bem-vindo ao nosso programa. Eu estou sem o retorno do doutor Luiz. Está me ouvindo bem? Doutor, o seu microfone acho que está desconectado aí. Vê se aquele íconezinho do microfone ligou, voltou agora. Está me ouvindo bem aí, doutor? Estou ouvindo. Boa tarde, Diogo. Sempre um prazer. Muito obrigado. Não estou conseguindo ouvir o doutor aqui. Você me ouve bem, doutor? Ouço. Agora sim estou te ouvindo muito bem, viu? Prazer em recebê-lo. Faz tempo que você não participava aqui no meu programa, hein? Obrigado, Diogo. É sempre um prazer, uma boa tarde, uma ótima semana para todos nós. Sempre um prazer estar aqui com você, falando sobre os condomínios. Prazer é todo nosso, sempre em recebê-lo, o doutor Ayrton Senna aqui no nosso programa, né? Doutor Luiz, deixa eu fazer uma pergunta para você, já para a gente começar nesse assunto. A prestação de contas do ano anterior costuma ser tranquila? Como que o síndico deve proceder para poder evitar polêmicas futuras aí? Como você bem colocou no começo aí, falando, essa época é o período das assembleias ordinárias, né? Que é a única assembleia que é obrigatória do condomínio fazer. E aí tem que ter a prestação de contas, né? Um dos itens obrigatórios é a prestação de contas. E o síndico, ele vai levar para a assembleia um resumo da prestação de contas. Vai apresentar lá um PowerPoint, uma planilha. Não vai detalhar, porque, na verdade, a prestação de contas ela já é feita durante o ano todo, os condôminos podem ter acesso às pastas, o Conselho Fiscal acompanha, vem no corpo do boleto também as receitas e despesas ali, um sintético, né, um resumo. Mas aí, nessa assembleia, o síndico tem que oficialmente prestar contas. Mas, às vezes, os condôminos acham que vão ver tudo, né, de janeiro a dezembro, todo detalhado. Não há tempo hábil para isso. Então, eu sempre recomendo para que os condôminos já vão acompanhando as contas do condomínio o ano todo, já vão apresentando suas dúvidas ao síndico e no dia da assembleia, leve apenas alguma outra dúvida que ainda sobrou, porque a ideia da prestação de contas é ela ser simplificada. É apenas um resumo que é apresentado entre receitas e despesas para que os condôminos possam ver e ali fazer a votação entre reprovar ou aprovar. Se algum morador acabar contestando ali na hora, né, durante a reunião, alguma coisa sobre as contas, o que acontece? Se ele apresentar uma dúvida e o síndico tiver como responder na hora, o síndico pode ter nas pastas de prestação de contas ali, já ir na pasta, ver qual é o documento que se refere, qual foi a conta que ele questionou, mostrar para o morador, tirar a dúvida do porquê que de repente precisou ter aquela conta, às vezes é uma manutenção, alguma coisa nesse sentido, ou porque a conta de água veio mais alta num determinado mês, né, a conta de energia. Tira a dúvida do condômino e coloca em votação. Se ainda assim a maioria dos condôminos entenderem que não é satisfatória a prestação de contas, votem contra, faz a reprovação e dá um prazo para o síndico regularizar. Aí depois é feita uma nova assembleia para se trazer o assunto novamente. Uma outra dúvida, doutor Luiz. Essa prestação de contas ela pode ser acompanhada mês a mês ou isso só pode ser contestado no início do próximo ano? Não, ela deve ser acompanhada mês a mês, perdão. É muito mais saudável que os condôminos acompanhem mês a mês, porque a resposta fica mais rápido, não se espera um ano para tirar essas dúvidas. Então, a minha recomendação é que os condôminos acompanhem mês a mês, já pergunte para o síndico, pergunte para o Conselho Fiscal, porque no dia que chega a assembleia, já está tudo esclarecido, as dúvidas já foram sanadas, não precisa, de repente, ficar com um ano acumulando de dúvidas, para, no dia da assembleia ali, em 1 hora, 2 horas, querer sanar todas as dúvidas, porque aí fica impraticável. Pergunta, doutor Luiz, o síndico, eles costumam trabalhar com um grupo de pessoas, né? Um grupo de WhatsApp, ou pessoas que fazem parte de um coletivo ali, para poder estar ajudando e vendo tudo de perto a perto o que está acontecendo com o condomínio, né? Em casos de denúncias mais graves sobre o uso do dinheiro, a responsabilidade cai também em cima desse grupo ou somente em cima do síndico?
Então, o único responsável legal do condomínio que responde por isso é o síndico. O Conselho Fiscal ele tem um papel de fiscalização e é um órgão extremamente importante. É ele que vai recomendar ou não a aprovação das contas. O Conselho Fiscal não aprova nem reprova. Isso quem faz é a Assembleia. Mas o Conselho Fiscal pode dar um parecer, porque ele é o primeiro a ver as contas, ele pode dar um parecer para aprovar ou reprovar. Eventualmente, o Conselho Fiscal pode vir a responder só se ficar comprovado que agiu de má fé e já de caso pensado, junto com o síndico, de forma mal intencionada. Aí, nesses casos, o Conselho pode responder. Mas, na maioria das vezes, o Conselho não responde por nenhum tipo de responsabilidade. Ao contrário, a responsabilidade é totalmente do síndico. Correto. Sempre do síndico. Pela lei, perante a lei, o único responsável é o síndico. Doutor, como deve ser preparado o orçamento do ano que começa dentro de um condomínio? O orçamento do ano, né, que a gente chama de previsão orçamentária, ele é outro item obrigatório nessa Assembleia Ordinária. E como que se chega nesse valor? Como que se calcula? O síndico, junto com a administradora, vai pegar a média de gastos do condomínio nos últimos 12 meses, para saber quanto custou manter o condomínio. Em cima disso, vai chegar numa média. E em cima dessa média, vai calcular os reajustes de água, de energia, jardineiro, funcionários, né, que é o dissídio da categoria, enfim, todos os índices aí de reajuste, de contratos. Feito isso, chega-se no valor e da necessidade de reajustar ou não o condomínio, se está defasado ou não. Agora, uma pergunta muito importante. O que acontece se acabar surgindo algumas necessidades que podem extrapolar aquele orçamento do ano? Geralmente, os condomínios, eles trabalham em cima de uma previsão, mas é sujeito a acontecer coisas que estão fora da programação. Isso acontece bastante. Para isso, existe uma ferramenta nas convenções dos condomínios, que é o Conselho Fiscal, que é um órgão que tem poder para autorizar o síndico a gastar valores não previstos no orçamento. Então, o Conselho Fiscal autoriza, se forem valores pequenos, e o síndico faz, às vezes, uma manutenção de urgência, e o síndico faz essa manutenção e depois, logicamente, faz a prestação de contas. Se for algo muito vultuoso, algo que vai impactar muito no caixa do condomínio, e às vezes o condomínio não tem no caixa, aí nesse caso o síndico precisa convocar uma assembleia extraordinária para apresentar o problema para os moradores e uma forma de rateio. Pergunta, doutor, essas regras elas valem tanto para os condomínios residenciais quanto para os comerciais também? Exatamente. O Código Civil não faz distinção, então vale para os comerciais, para os residenciais, para os mistos, para as associações de moradores. A regra vale para todos. Importante. Essas assembleias que acontecem no início do ano, elas servem também para a eleição e reeleição do síndico ou não? Somente se o mandato estiver a vencer, né? Porque o mandato síndico é de 2 anos, então pode ser que não coincida. Se teve eleição ano passado, não há necessidade de ter eleição nesse ano. Mas se eventualmente coincidir, pode colocar na mesma pauta. Mas como a eleição é bienal, né, a cada 2 anos, e a prestação de contas e previsão é anual, tem anos que não haverá necessidade de eleição. Já que a gente está tocando no assunto sobre esse negócio de síndico, eu tenho uma dúvida. Para ser síndico, é necessário morar ou ter propriedade no condomínio, doutor? Não. O Código Civil ele diz que quem pode ser síndico é qualquer pessoa, física ou jurídica. Não precisa ser proprietário, condômino, pode ser o inquilino, pode ser uma pessoa de fora, que é chamada de síndico profissional. Então, qualquer pessoa que queira se candidatar ao cargo pode se candidatar, independente de ser proprietário, independente de ser morador, pode ser inquilino. Então, é bem livre essa questão. Doutor Luiz, os moradores podem participar com sugestões e ideias? As propostas podem ser votadas nessas reuniões que acontecem neste ano? A participação dos moradores é de extrema importância, porque o síndico ele é um executor, um gestor da vontade dos moradores. Então, é importante que o síndico ouça as sugestões dos moradores. Então, para isso, eles também precisam ter iniciativa de falar o que eles desejam. E o síndico vai tentar viabilizar para que aquilo aconteça. Só que só pode ser votado alguma melhoria, alguma ideia, se for colocado em pauta. Então, não adianta o morador colocar a proposta dele, a ideia dele, na Assembleia. Porque se não tiver em pauta, não pode ser votado. Então, o ideal é que o morador procure o síndico antes da Assembleia,
faça a sua sugestão para que o síndico coloque em pauta. E esse é o caminho certo. Certo, doutor Luiz Maldonado, ainda não tinha falado com o senhor nesse início de ano, né? Já estamos começando fevereiro. Mal começou, já estamos no segundo mês do ano. Mas um bom ano aí para o senhor. Obrigado pela participação, viu? Obrigado, Diogo. Sempre um prazer. Obrigado. Um ótimo ano para todos. E, claro, não podemos deixar de fazer essa homenagem bonita ao nosso grande, né, e fã do Ayrton Senna do Brasil, doutor Luiz Maldonado, o famoso doutor Ayrton Senna. Prazer em recebê-lo sempre no nosso programa, viu? Prazer, muito obrigado, viu? Ótimo dia. Um abraço, obrigado pelo carinho. Sempre bem-vindo, doutor. Um grande abraço, viu? Olha, 1h41, 1h41.